Então vamos lá, gente. Para começar o nosso bate-papo, eu quero contar para vocês uma história verdadeira que aconteceu no Vietnã. Na época da guerra, um orfanato foi bombardeado e muitas crianças morreram imediatamente, outras crianças ficaram feridas, e entre essas crianças que ficaram feridas, foi uma menina que precisava agora urgentemente por uma doação de sangue, mas o sangue dela era muito raro, era muito difícil, mas se ela não recebesse sangue, ela iria morrer. O grupo de médicos que estavam naquele orfanato, então, começou a primeiro fazer exame entre eles para ver se algum deles era compatível, e nenhum dos médicos eram. Então, eles chamaram as pessoas ali daquela região e foram fazendo o teste para ver qual sangue era compatível com o sangue daquela menina. E, de repente, um menininho tinha um sangue compatível. E então os médicos pediram para um tradutor falar para ele se ele poderia doar sangue. E aquele menino, então, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas sabendo que precisava do sangue dele para a menina, ele simplesmente falou que tudo bem por ele. E ele foi lá e os médicos colocaram ele deitado confortavelmente na cama e começaram a retirar o sangue dele. Eles notaram que depois de algum tempo, enquanto o sangue ia saindo do menino para a menina, aquele menino deu uma soluçadinha. E logo que ele soluçou, ele colocou a mão na boca para tampar. O médico chegou e pediu para o intérprete perguntar se estava acontecendo alguma coisa. E o menino rapidamente disse: não está acontecendo nada. Então eles continuaram a transfusão do sangue e, passado mais alguns instantes, aquele menino soluçou novamente. Eles viram que ele estava chorando, mas tentando segurar o choro. Mais uma vez os médicos chegaram até ele e perguntaram o que estava acontecendo. O intérprete, então, com muito jeito, com muito carinho, com muito cuidado, foi conversando com o menino, e aí eles descobriram que o menino tinha entendido errado o pedido do médico. Ele tinha entendido que ele precisava doar todo o sangue dele, ou seja, ele iria morrer para que a menina fosse, então, curada. O médico, então, achou aquele negócio muito estranho e perguntou: viu, mas mesmo você achando que você ia doar o seu sangue e morrer, você se dispôs a doar? Por que você fez isso? Então o menininho respondeu: é porque ela é minha amiga. A amizade daquele menino por aquela menina era tão grande que ele estava se dispondo a morrer para poder salvar a vida dela. O que eu quero conversar com vocês sobre intimidade hoje é essa amizade que nos leva à cumplicidade, que nos leva à confissão, que nos leva a um relacionamento sincero, verdadeiro e profundo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Mas antes da gente falar de intimidade, eu quero mostrar para vocês o que eu sempre tenho feito. Deixa eu perguntar uma coisa: tá muito ruim o som? Mais ou menos, muito ruim, mais ou menos. Quer que eu pegue esse aqui? Eu acho que vai ficar melhor. Abaixar um pouquinho? Você abaixa um pouquinho para mim, Léo? É, né? Então não dá para baixar por causa do pessoal de lá. Não, então se tá bom, vamos lá. Então deixa eu mostrar para vocês alguns inimigos da intimidade. E o primeiro inimigo da intimidade é o pragmatismo. Gente, nós vivemos numa sociedade pragmática. Tiago, o que isso quer dizer? A gente está preocupado com o foco no resultado. As coisas precisam dar resultado. As coisas precisam produzir. A gente vive numa sociedade que precisa estar o tempo todo acontecendo. Se alguma coisa para, e a gente percebeu isso de forma muito clara nessa pandemia, se as coisas começam a parar, começa a dar um desespero na população. Como que vai ser o meu boleto? Como que vai ficar minhas contas? Como que vai ser o meu amanhã? O problema dessa forma de pensar é que a gente não vive esse pragmatismo só no nosso trabalho. A gente vive esse pragmatismo nas nossas amizades. Então a gente se relaciona com pessoas pensando: o que essa pessoa pode produzir?
O que essa pessoa pode me dar de bom? O que essa pessoa tem a me oferecer? Porque se ela não tiver nada para me oferecer, eu não vou me relacionar com ela. Eu fico perto de pessoas que produzam e que me façam bem. Eu vejo isso direto em psicólogos falando, o grupo motivacional postando. É muito comum a gente escutar isso, falar assim: conviva sempre com pessoas melhores do que você. Se todo mundo levar isso a sério, vai ser uma burrice. Porque se você conviver com pessoas melhores que você, essas pessoas vão olhar e falar assim: você é ruim, então vou conviver com pessoas melhores do que eu. Então você vai ficar de fora. Só que aí essa pessoa que pensou desse modo vai se relacionar com pessoas que também vão pensar igual e vão deixá-la de lado, porque elas são melhores do que aquela pessoa. Então não faz nenhum sentido prático, nenhum sentido experimental você pensar: eu tenho que conviver com pessoas melhores do que eu. Porque se essas pessoas pensarem exatamente a mesma coisa que você está pensando, você vai ser deixado de lado. Então, o pragmatismo nas relações, ele não deve existir. Ele é um inimigo da intimidade. Um segundo inimigo é a pressa. Sabe por quê? Porque não dá para você fazer amizade com pressa. A amizade exige cuidado. A amizade exige tempo. A amizade precisa ser nutrido. Lá em casa, eu e a Thalita, a gente tem uma péssima mão para cuidar de planta. Sabe por quê? Porque a gente esquece. E planta, se não for cuidada diariamente, se não tiver cuidado com as especificidades dela, ela vai morrer. As amizades acontecem de forma semelhante. Se não for regada, se não for cuidada, se você tiver pressa com os seus relacionamentos, ou se as suas amizades for com viés de Instagram e Facebook, você vai ter muitos amigos, mas nenhum sincero. Você vai ter muitas curtidas, muitos likes, muitas pessoas te seguindo, mas isso não vai redundar em pessoas que você pode confiar, em pessoas que você pode se abrir, em pessoas que você pode ser sincero. Você vai ter muitos conhecidos, mas nenhum deles vão ser de fato amigos. E, em terceiro, é o medo. E aqui é um medo específico, o medo da vulnerabilidade. Se você tem medo de ser aberto, se você tem medo de ser franco, se você tem medo de ser sincero, se você tem medo de expor o seu lado B, aquele por trás da máscara, você nunca vai conseguir ter uma amizade sincera. Você vai ter amigos que vai discutir sobre futebol, você vai ter amigos que vão conseguir conversar com você sobre política, sobre o tempo, vai conseguir marcar para tomar uma cervejinha, mas você não vai ter amigos para falar de alma, para falar de coração, para falar das suas dores. Você vai ter muitos colegas que você vai poder tirar sarro quando eles não têm mundial. Você vai ter muitos amigos que você vai poder brincar, zoar, porque não conseguiram ganhar a Libertadores. Porque quando Jesus saiu do seu time, o seu time começou uma decadência. Vai ter muita coisa bacana para você falar. Mas nada de alma, nada de vida, nada de relacionamento íntimo, sincero, maduro. Então esses são os três inimigos da intimidade: pressa, pragmatismo e medo. E é interessante que a nossa sociedade ensina exatamente a você viver esses três inimigos. Arrume amizades que sejam úteis. Viu? Tempo é dinheiro, então corre. E nunca se abra. Sabe por quê? Você só deve confiar em você mesmo. Porque as outras pessoas você tem que pisar para você poder crescer. Então, apesar deles serem, de fato, inimigos da intimidade, é isso que a gente tem aprendido desde cedo a viver de tal modo. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse tema? Eu acabei de ver que eu não mudei o versículo bíblico aqui. Mas o texto eu mudei, tá? Vamos lá. Eu deixei o de Filipenses aqui, falha minha. Mas aqui é 1 Samuel, capítulo 18. Então, onde está escrito Filipenses, leia Samuel, tá bom? 1 Samuel, capítulo 18, diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas
tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Numa outra tradução, diz que Jonatas amava Davi com sua própria alma. Tá? E o versículo 4 continua: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com a sua túnica, e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Eu entendo que a NVI, que é a tradução que eu uso aqui, ela deu uma repaginada nesse texto, porque esse texto é alvo de muitas controvérsias e é alvo de muitas heresias, porque nesse texto o autor ele escreve uma intimidade muito profunda entre Jonatas e Davi. Esse texto está constantemente dizendo que Jonatas amava Davi com a sua própria alma. Jonatas, quando viu a postura de Davi, tanto pública quanto perante o rei, ele passou a amar Davi com a sua própria alma. E as pessoas do século 21, quando vão a esse texto e se deparam com ele, elas têm algumas dificuldades para entendê-lo e para interpretá-lo. E eu quero mostrar para vocês duas dificuldades que nós temos, século 21, para entender o texto. A primeira dificuldade é que a gente não tem uma amizade sincera. Século 21 é muito difícil você falar quem são os seus amigos de fato. Pessoas que você liga para falar das suas dores, para falar dos seus pecados, para confessar aquilo que, se as pessoas ficarem sabendo, elas vão olhar para você e falar: o quê? Você faz isso? Mas você tem que ter um amigo sincero para abrir o coração, para falar de alma, para olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e falar assim: olha, eu pisei na jaca, eu fiz uma lambança, o que eu fiz não deveria ser feito. Nós, ao olharmos para esse texto e nos depararmos com Jonatas falando que amava Davi com sua própria alma, a gente não consegue entender. Porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente não tem amigos que a gente possa ter a profunda amizade que havia entre Jonatas e Davi. As nossas amizades, elas vão até um certo ponto. A nossa intimidade, a gente abre ela até certo ponto. Nós somos muito rápidos para abrir a nossa sala de estar, nós somos muito rápidos para acolher as pessoas na nossa cozinha, mas o quartinho da quinquilharia, ele sempre fica guardado. Quando chega visita em casa, a gente coloca toda a bagunça num quartinho. Aquele quarto ninguém entra. Se entrar, tem morte. E é interessante porque na nossa vida nós temos esse quartinho. A gente acolhe as pessoas na sala de estar do nosso coração. Ou seja, a gente consegue fazer sala, a gente consegue contar piada, a gente consegue falar sobre economia, a gente consegue rir com algumas coisinhas. Mas quando a pessoa tenta dar um passo a mais para chegar no nosso quarto da quinquilharia, a gente vai abrir aquele sorrisinho sem graça e falar assim: é que aqui não pode entrar. Não. Não dá para você aqui não. A gente faz isso até nas relações amorosas que a gente tem. A gente consegue encontrar uma pessoa no Tinder e marcar para transar com ela no motel. Mas se aquela pessoa chega e pergunta quanto que a gente ganha, a gente vai falar: viu, a gente não tem intimidade para discutir essas coisas. É interessante que a gente consegue, com poucos contatos com uma outra pessoa, a gente vai para a cama com aquela pessoa. Com poucos contatos, a gente é capaz de se abrir com aquela pessoa. Mas na nossa cultura pós-moderna, falar quanto ganha, abrir o coração, falar das dores, não, isso não é para qualquer um. São poucas as pessoas que eu posso, de fato, ser tão sincero e tão autêntico. E o segundo problema para a gente entender esse texto é que nós vivemos numa cultura promíscua e lasciva. Como assim, Tiago? Quando a gente olha para esse texto e fala assim: Jonatas amou Davi com a própria alma, fala: baitola. Olha lá, os caras estavam transando.
A gente olha para o texto bíblico que está querendo falar de uma amizade sincera, só que o nosso olhar está tão acostumado com palavras torpes, a duplo sentido, a ironizar as coisas, que quando a gente olha que Davi amou Jonatas com a própria alma, ao contrário, a gente fala assim, olha lá, aí tem coisa. Aí tem coisa, esses dois. E tem um outro texto que Davi vai falar que a amizade de Jonatas era tão melhor que o amor de uma mulher. Aí você fala, não, aí Tiago, aí não tem o que discutir. Então, por quê? Porque a gente já tem um pressuposto e quando a gente vai para o texto bíblico, a gente derrama nesse texto bíblico os nossos pressupostos. E a gente não consegue olhar e ver o que de fato esse texto está querendo nos dizer. E é interessante que a gente costuma fazer isso com a Bíblia o tempo todo. A gente sempre vai com a Bíblia com os nossos próprios pressupostos. Quantas pessoas que eu não escuto falar assim, não, Tiago, eu concordo com a Bíblia nisso aqui, mas quando ela fala isso aqui, eu já não concordo. Eu acho, sabe por quê, Tiago? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu fico pensando, não, Deus mandou extraterrestres para escrever, ou então a pessoa ela psicografava o que o Espírito Santo... Não. Deus usou homens, lógico. Mas Deus inspirou homens. Porque assim, eu entro em contradição, você entra em contradição. Se você pegar o melhor dos escritores, você vai ver em inúmeros livros que ele escreveu que ele entra em contradição. Mas a Bíblia mostra o seu poder divino, tendo mais de 60 livros, são 66, mais de 60 autores, num período de 1.500 ou 1.600 anos entre o primeiro livro e o último livro. Esses autores não se conheciam e, mesmo assim, ela é inerrante, ela não tem contradições, ela se completa. Se isso não for divino, eu não sei o que pode ser. Só que mesmo esse texto sendo divino, ele mexendo profundamente com o nosso coração, quando ele mexe em um dos nossos ídolos, ou quando Deus intenta abrir a porta do quartinho e ter intimidade com a gente fala assim, com isso eu não concordo. Não, olhando por esse lado, eu não acho que é assim. Eu concordo com Deus quando Deus concorda comigo, mas quando Deus discorda de mim, eu discordo de Deus. Século 21. Mas voltando agora para o texto, quais lições esse texto ele nos oferece? Quais as implicações desse texto para a nossa vida? Eu quero mostrar que, em primeiro lugar, esse texto ele traz uma profunda lição, mostrando que a amizade verdadeira cria proximidade de almas. A amizade verdadeira cria proximidades de alma. É interessante que Jonatas, ele confiava plenamente em Davi. Ele confiava e confessava coisas. Eles tinham um profundo relacionamento, um relacionamento de coração, um relacionamento de alma. Trazendo isso para nós precisamos ter alguém para partilhar o lado obscuro da nossa vida. Quando eu for falar de mentoria, eu vou trazer para vocês um gráfico que eu e um amigo meu, a gente inventou. A gente só está esperando uma pessoa muito inteligente falar para a gente falar que concorda com essa pessoa. Mas, enquanto essa pessoa inteligente ainda não escreveu, a gente vai arriscando por aí. Mas a gente entende que a gente precisa de um mentor, que são pessoas que nos ensinam o caminho da pedra, o que para a nossa cultura é muito complicado, porque você tem que ser autêntico, único, você precisa inventar a roda. Mas a gente sempre precisa de mentores na nossa caminhada. Só que mentor implica em você prestar conta, e a nossa sociedade odeia prestar conta. A gente odeia receber puxão de orelha, a gente odeia ser monitorado. Mas se você quer crescer como pessoa, se você quer crescer como servo de Deus, você precisa de um mentor. Só que hoje eu quero mostrar o horizontal. Nós também precisamos de amigos. Pessoas para a gente falar do nosso podre. Pessoas para a gente abrir o coração. Pessoas para a gente chorar. Pessoas que, quando você compra um carro, qual que é a primeira pessoa que você quer ligar e falar, caramba, olha aqui,
não sei o quê. Pessoa que você pode ser honesta e autêntica. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas uma das profissões que tem mais índice de suicídio são pastores. Sabe por quê? Porque pastor está o tempo todo se doando. Pastor está o tempo todo aconselhando. Pastor está o tempo todo se entregando. Mas, via de regra, o ministério pastoral, o ministério sacerdotal, você vive sozinho. Por quê? Porque todo mundo coloca uma expectativa de que pastor não erra, pastor não pisa na bola, pastor não fica nervoso. Por exemplo, tá todo mundo fazendo uma besteira. Vai o pastor, todo mundo. Nossa, mas você é pastor. Você vai lá e tá aquele dia que você deu uma tropicada, que você não tá bem. Aí você falou uma coisa meio atravessada. Nossa, pastor, você fazendo isso? É aquele momento que eu olho e eu entendo que Paulo disse, que Paulo entregou algumas pessoas para Satanás. Tem alguns dias que eu falo assim, Senhor, posso entregar uns 2, 3, assim, só de levinho? Depois eu posso até pegar de volta, Deus. Mas como pastores vivem sempre se entregando e não tem com quem confessar, muitos deles acabam tirando a própria vida. Graças a Deus, desde o seminário, eu conheci um grande amigo. E toda semana a gente conversa. E assim, a esposa dele até brinca, porque ela fala que ele fala mais comigo do que com ela. Porque quando ele liga, meu amigo, pensa num cara prolixo. Fala, 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 fala. Aí quando eu que não estou bem, eu vou lá e falo. Mas isso é fundamental, porque a gente tem visto alguns amigos abrirem mão do ministério. Alguns amigos tomarem tanta pancada que falaram assim, quer saber, eu vou vender sorvete. Mas a gente tem conseguido se manter no ministério, porque a nossa amizade é de alma, porque a nossa amizade é de coração. É de um ligar para o outro e falar assim, Sauro, ora por mim porque eu estou querendo matar a minha esposa. Ora para Deus me dar coragem. Quem nunca pensou assim, né? Isso é você ter uma amizade para você contar o lado obscuro da sua vida. Segunda questão, alguém que seja não apenas um cúmplice, mas um parceiro capaz de ouvir empaticamente e que também dê direções e ore por você. E aqui não vem falar, mas a minha esposa é assim. Mas o meu amigo é assim, o meu marido é assim. Não, você precisa ter alguém de fora. Porque vai ter um momento que você vai querer falar da sua esposa, falar do seu marido. Vão ter algumas lutas que você não pode abrir para a tua esposa. Vão ter algumas lutas que você não pode abrir para o teu marido. Mas você vai precisar de um amigo, de uma amiga, que sente, que ouça, e que fala, viu, eu quero orar por você. O caminho é esse aqui, ó. Vamos caminhar junto. Tá fazendo sentido, gente? Eu sei que isso pode ser muito desconfortável para alguns, principalmente para homens, que mulher consegue ser mais sensível e conversar sobre coração. Mas homem tem uma cultura meio machista e sem sentido, que homem não chora, que homem não pode se abrir, que homem não pode ser vulnerável. Então, talvez isso aqui que eu vou falar com vocês hoje possa ser desconfortável, principalmente para os homens. Mas entenda, a Bíblia está mostrando a amizade entre dois homens, porque isso é fundamental se você quiser crescer. O Agostinho de Hipona, um teólogo, ele certa vez disse assim, a confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. E Agostinho tinha know-how para falar disso aqui, que Agostinho era o boêmio antes de se converter. A sua mãe Mônica, que pela Igreja Católica é conhecida como a Santa Mônica, ela orava insistentemente pelo seu filho para que ele se convertesse. E quando ele se converte, ele escreve as confissões de Agostinho, porque ele tinha bastante confissão para fazer. E o que ele está querendo nos mostrar é a confissão de obras más é o primeiro começo para você produzir obras boas. Não dá para você ficar tapando o sol com a peneira, falando assim, não, mas se eu fizer coisas boas, eu apago as coisas más, como se fosse uma balança. Muitas pessoas pensam assim, sabia? Que Deus está ali com uma balança, falando assim,
Você foi para o carnaval, castigo. Você não ajudou as pessoas, castigo. Mas agora você comprou uma cesta básica. Não, não, então agora está melhorando. Mas agora você foi no culto, tá certo que é Páscoa, mas melhorou um pouquinho. Não, não existe isso. Se você quer caminhar, você precisa primeiro ter uma vida de confissão, uma vida de abertura, uma vida onde você é vulnerável. O Richard Foster, que é do livro que é a inspiração dessa série, ele disse o seguinte: a prática da confissão precisa passar pela ótica da cruz. Se não tivermos Cristo como alvo, a nossa confissão será apenas terapêutica e nunca transformadora. No livro de Tiago, na carta de Tiago, Tiago afirma que a confissão sincera gera cura e transforma a nossa disposição interior. Gente, o que muitas pessoas fazem num psicólogo e depois se sentem muito bem, muito livres, muito leves, é a prática da confissão. É falar dos seus traumas, é falar das suas dores, é falar das suas angústias. Isso é libertador. Tanto é que a ciência desenvolveu uma área específica para cuidar dos seus traumas, para cuidar das suas dores, para cuidar e acolher as suas confissões. Mas a Bíblia, ela é muito mais profunda do que a ciência. Porque a Bíblia está dizendo em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessem os seus pecados uns aos outros para vocês serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, quando a sua confissão passa pela ótica da cruz, quando a sua confissão passa pela percepção do evangelho, você não se confessa apenas para você tirar um peso das costas. Você se confessa para ser transformado pelo poder do Espírito Santo, para ser transformado pela cruz de Cristo. Quando você se abre com uma outra pessoa, você não está se abrindo simplesmente para você ficar mais leve, mas você está se abrindo para que o poder do Espírito Santo transforme quem você é, transforme seu coração. Tudo bem até aqui? Essa eu quero ir com calma para vocês poderem ir digerindo, tá? Mas vamos lá. Por que a gente tem tanta dificuldade em confessar? Eu entendo a nossa dificuldade para confessar, para ser sincero, para ser autêntico. Aliás, a gente vive numa sociedade que está o tempo todo nos julgando. Uma sociedade que está o tempo todo nos condenando. Uma sociedade que fala de tolerância, mas está todo mundo com pedra na mão. Quando a gente entra numa comunidade cristã, esse pensamento vem. Por exemplo, a gente pensa que uma igreja é uma comunidade de santos. Em certo sentido, é verdade. O próprio Paulo, ao escrever suas cartas, ele escreve as cartas aos santos. Mas o que a gente esquece é que é uma comunidade de pecadores. Todo mundo que está aqui, o melhorzinho dos que estão aqui, ele é, no mínimo, ex alguma coisa. E entenda, a maioria de nós somos atuais a alguma coisa. Nós somos atuais em inúmeros pecados. Se cada um pudesse entrar na mente do outro, a gente ia falar, você pensa assim? Aí o outro ia olhar e falar assim, você pensou a mesma coisa. A nossa mente é má. O nosso coração é corrupto. A Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. E ainda assim a nossa sociedade diz, siga seu coração. É de uma estupidez sem fim. Porque se eu for seguir meu coração, meu amigo, eu vou xingar todo mundo, eu vou brigar com todo mundo, eu vou fazer um monte de besteira. Não. Isso é uma comunidade de santos, mas isso aqui também é uma comunidade de pecadores que precisam constantemente da graça e da libertação do Espírito Santo. Segundo lugar, quando a gente olha, a gente fala assim, não, eu estou numa comunidade de santos, mas os meus pensamentos são maus. Logo, se eu confessar, eu vou ser condenado. Se eu abrir a boca para falar o que eu penso, as pessoas vão me condenar. Se eu for contar o meu passado e cá entre nós o meu presente, as pessoas vão ficar escandalizadas. Você faz isso? Você pensa assim? Você se porta desse jeito? Você tem esse tipo de desejo?
Porque a gente tem esses pensamentos, a gente não consegue ser autêntico. Parece que a nossa vida é sempre permeada de vergonha e hipocrisia. Hoje, fisicamente, nós usamos máscaras, mas a vida inteira nós colocamos outros tipos de máscara. A gente tem que estar o tempo todo bem, a gente tem que estar o tempo todo feliz, a gente tem que estar o tempo todo rindo, a gente tem que estar o tempo todo fazendo piada. Mas o que a Bíblia nos mostra é que nós precisamos ter amizades. A gente fazer assim, viu, parceiro? Eu tô tirando a minha máscara. Quero conversar com você que hoje eu não tô legal. Viu? Eu tô tirando aqui a minha máscara. Eu quero falar para você das minhas dores, das minhas angústias, das minhas agonias, do meu lado B. Nós vivemos sim numa comunidade de santos, mas nós somos também pecadores. Apesar da nossa sociedade estar o tempo todo falando que você tem que ser feliz. E se você estiver num dia down, vai falar, nossa, você está com depressão. Não. Tem uma música do Estênio Márcios que se chama Tapeceiro, que ela fala que a nossa vida é como um tapete, com cores alegres e vivas, mas que fazem contraste no meio das cores nubladas e cinzas. Isso é viver. Mas vamos lá. Segunda lição desse texto, fiquem tranquilos, tá, gente? Hoje eu só tenho 45 lições, então vai ser coisa rápida, em menos de 3 horinhas a gente conclui. Segunda lição é que a amizade verdadeira mantém alianças eternas. Quando você continua lendo Samuel, você descobre que Jonatas vai morrer numa guerra, mas depois de um tempo, Davi fala assim, viu? Procurem ver se ainda existe algum filho de Jonatas. E eles descobrem um filho de Jonatas aleijado. E a Bíblia faz questão de colocar a palavra aleijado pelo seguinte, porque naquela época uma pessoa com algum tipo de deficiência, ela era considerada maldita, amaldiçoada por Deus. E é interessante que Davi quebra esse paradigma, porque ele encontra o filho de Jonatas, que é aleijado, e faz questão dele comer na mesa com o rei. Ele coloca o filho de Jonatas num lugar de destaque em meio à multidão. Ele come junto com os filhos de Davi. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Quando a gente lê esse texto de Davi trazendo o filho de Jonatas para sentar à mesa, a gente precisa fazer uma analogia direta com a nossa vida. Porque nós somos os aleijados. Porque nós somos os deficientes. E Deus, Cristo, é o Rei, que mesmo vendo a nossa deficiência, Ele nos acolhe e nos coloca sentado à mesa. Não por mérito, não porque somos bons, não porque somos plenos, não porque somos perfeitos, mas porque Ele tem uma aliança com a gente. A aliança de Davi com Jonatas durou mais do que a vida do próprio Jonatas. Durou as gerações de Jonatas. Isso é uma amizade sincera e verdadeira. Entenda o seguinte, aqui eu estou pegando uma fala do padre Fábio de Mello. Crie relacionamentos inúteis. Sabe o que é relacionamento inútil? Aquela pessoa não tem nada para te oferecer, mas você a ama. É que nem pais que cuidam de filho. Você já pegou filho até um mês? Tem nada para te oferecer. É uma coisinha que você segura, tá quieto. Você põe, não faz nada. Ele não te conta piada, ele não te dá dinheiro, ele não faz nada de bom para você. Só que o amor que você tem por aquela criaturinha inútil é impensável, é incalculável. Crie relacionamentos inúteis. Relacionamento que você não precisa estar falando, que você não precisa ter dedos para falar, que você não precisa assumir uma postura de santo, santo, santo. Ó amado irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não, é você chegar e falar, e aí? Como é que tá? Tá junto, em silêncio, batendo papo. 2 momentos diferentes, tá em silêncio, batendo papo, eu não sei como é que faz.
Amizades que não te ofereçam nada além da própria amizade. Amigos que estarão lá quando você precisar. É aquela pessoa que deu 3 horas da manhã, teu carro bateu. Você fala, para quem que eu vou ligar? Não, eu sei que fulano, se me atender, vai vir aqui. Isso é amizade. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade de amigos. E na desgraça, nós identificamos a qualidade. Quem disse isso foi Confúcio. Quer descobrir quantos amigos que você tem? Fale. Quer descobrir amizades sinceras? Perca todo o seu dinheiro. Aí você vai descobrir quem está com você por quem você é. Trazendo isso para a cruz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Gente, se nós temos pelo nosso filho um amor inútil, maior é o Deus criador de todo o universo, que ao olhar para nós, nos vê como inúteis. Se você cumprir fielmente do primeiro dia da sua vida ao último dia da sua vida, tudo o que Deus te pede, você não fez mais do que obrigação. Você não compra um relógio para ele estragar com 2 meses. Você não compra um computador para em 5 dias ele pifar. Deus nos criou. Se nós fôssemos perfeitos do primeiro ao último dia de vida, parabéns, eu te criei para isso. Mas Deus não pensa desse modo pragmático. Ele vê a nossa imperfeição. E ele se entregou, mesmo quando nós éramos inimigos dele. Ele morreu por nós, mesmo quando nós éramos inimigos dele. Outra coisa, Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. É interessante que a amizade de Cristo passa pela cruz. A amizade de Cristo passa pelo seu próprio sangue, pela sua própria vida. Ele cumpriu cabalmente todas as profecias, toda a lei. Ele cumpre perfeitamente tudo aquilo que Israel deveria cumprir e não conseguiu cumprir. Tudo aquilo que eu e você deveríamos cumprir e não cumprimos. Ele viveu perfeitamente os desígnios do Pai. Então ele merecia toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a adoração nos céus, na terra e embaixo da terra. Mas ao invés de receber isso tudo, nós demos a ele a cruz. Nós pregamos os cravos nas suas mãos e na sua cabeça. Nós os levamos ao alto do Gólgota e falamos, viu, se você é de fato o Filho de Deus, desce daí. Nós tripudiamos dele na cruz. Mas ainda assim, por amizade, por amor, ele se entrega à morte. Mas ele vence a própria morte. E no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos, trazendo consigo uma nova vida. Para mim, para você, para todo aquele que crê. E mais, na sua ressurreição, ele ressignifica o caminho da humanidade, o caminho da criação. Ele traz e faz nova todas as coisas. Ele inaugura o reino na sua ressurreição e ele diz: a minha criação será restaurada, porque eu venci os inimigos. Ele fez isso por amor. Isso é amizade. Terceiro e último ponto. A verdadeira amizade, ela compartilha aquilo que tem de melhor. Não meça as suas amizades por aquilo que elas podem te oferecer. Meça a sua postura de amigo pelo quanto você está disposto a servir. A gente precisa parar de ficar julgando os outros. Ah, fulano não me ligou. Fulano viu a minha mensagem e não me respondeu. Ah, fulano fez isso e não foi legal. Ao invés de pensar na postura do outro, comece a pensar na sua postura. Eu tenho servido de modo sincero os meus amigos. Eu tenho sido autêntico no tratar com eles. Eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho feito aquilo que Cristo fez pelos seus discípulos. Essa é a postura que a gente precisa ter. Menos dedo lá e mais dedo aqui.
A gente precisa parar de ser passional com as nossas falhas e criterioso com a falha do outro. E começar a ser amoroso com a falha do outro e criterioso com a nossa postura. O melhor que nós podemos oferecer a alguém é um relacionamento vibrante com Cristo. Desse modo, não deixe de proclamar isso com as suas palavras e com as suas ações. Sempre que você tiver uma oportunidade, fale do amor de Cristo. Não daquele modo chato, daquele modo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não for para a minha igreja, você vai para o inferno também. Se você não usar essa roupa, você vai para o inferno. Não, não, não. Falar de Cristo viu, o que você está passando? Eu posso te ajudar nessa área? Eu posso te servir nessa área? Mas por que você quer fazer isso? Não, porque Deus tem me servido. Porque Cristo tem cuidado de mim em todas as áreas. O mínimo que eu posso fazer por você é me dispor a te servir. É me dispor a cuidar. Tá, mas o que você está querendo com isso? Eu não quero nada. Mas você deve estar querendo alguma coisa em troca. Não, se eu puder ser útil. Sabe por quê? Porque Deus tem sido gracioso comigo. E não tem como eu retribuir a Ele tudo o que Ele fez por mim. Mas eu posso, de algum modo, abençoar outras vidas. Os seguidores de Jesus, eles receberam o poder de, em seu nome, perdoar pecados. Você consegue perceber como que a prática da confissão aqui ganha outro sentido? Perceba o seguinte, o próprio Deus te empoderou com o Espírito Santo para que, quando uma pessoa vier para você e falar assim, olha, eu estou passando por essa situação, por essa dor, por essa angústia, você poder falar assim, olha, em Cristo, você está perdoado. Em Cristo, você está perdoado. Pela cultura religiosa que a gente recebeu, a gente acredita que a nossa confissão precisa ser apenas para um sacerdote. Porque a gente acha que o padre está mais perto de Deus, porque a gente acha que o pastor tem a oração forte, porque a gente acha que a pessoa espiritualista, ela tem mais intimidade. Mas quando a gente analisa realmente, profundamente as Escrituras, isso não é um dom exclusivo de um sacerdote, de um padre ou de um pastor. Mas esse dom de perdoar pecados é para todo discípulo de Jesus. Assim, se nós, não por mérito, mas por pura graça, recebemos o poder de libertar os outros, como que nós ousamos reter este grande dom? Porque quando as pessoas vêm a nós e confessam pecado, ao invés de a gente orar por aquela pessoa e falar assim, em Cristo você está perdoado, a gente julga e a gente depois fofoca sobre aquilo que a pessoa contou. Gente, isso é diabólico. Isso não é de Deus. Isso é maldade do nosso coração. Se uma pessoa chega para você e se abre, ore por aquela pessoa. Perdoe aquela pessoa em Cristo. E mais, se dispõe a caminhar com ela. Jesus ofertou o que ele tinha de melhor. Ele ofertou seu tempo, seus ensinamentos, sua energia, seu coração e seu sangue para a renovação da vida e de todo o cosmos. Para a gente concluir, eu tenho alguns desafios para vocês. Primeiro, cultive amizades de alma. Elas serão fundamentais para vencermos a vida com mais vigor e alegria e leveza. Somos seres coletivos. Nós não conseguiremos viver bem sem ter com quem compartilharmos. Você só vai conseguir crescer se você tiver pessoas ao seu lado. Você só vai conseguir crescer se você tiver pessoas para confessar, pessoas para se abrir, pessoas para você colocar a cabeça e chorar e falar assim, cara, tá ruim, tá dando ruim, me ajuda aí, ora por mim. 2, quando confessamos os nossos pecados, nós somos renovados e libertos para experimentar o novo de Deus. Os pecados, eles nos aprisionam e impedem-nos de experimentar o poder renovador do Senhor. Por isso, ter alguém para você se abrir. No Pai Nosso, a gente percebe que quando a gente confessa, a gente é perdoado.
Mas na carta de Tiago, capítulo 5, a gente entende que quando a gente confessa para o outro, além de ser perdoado, a gente é curado. E eu vou explicar por que nesse desafio. Ao confessarmos os nossos pecados, sejamos específicos em revelar o nosso coração. Falar que erramos, já viu que tem gente que vai confessar e fala assim, olha, errei, pisei na bola, dei mancada. Aí fala, o que que é? Não, não convém. Quando a gente não é específico, isso pode nos livrar da vergonha e da humilhação. Mas isso também nos priva da cura. Você quer ser curado? Seja bem específico. Não fala que você errou. Fala que você adulterou na tua mente e no teu coração, que você teve inveja da outra pessoa, que você cobiçou aquilo que a outra pessoa tinha, que você foi um fofoqueiro sem vergonha mesmo, que você pisou na bola, que você foi um hipócrita. Aí você recebe cura. Mas é por isso que você precisa saber para quem fazê-lo. É por isso que você precisa ter um amigo de alma. Porque tem muita gente que fica soltando para todo mundo, não, porque minha vida é um livro aberto. É por isso que está todo mundo falando mal de você. Ser livro aberto, gente, pode até ser bacana, mas te expõe a coisas desnecessárias. Mas ser fechado demais, você também começa a cultivar alguns esqueletos no armário que não vão te fazer bem, vão te implodir. Por isso tenha moderação. Confesse, mas confesse para um amigo sincero. Por fim, faça uma aliança de monitoramento contra o pecado. Por exemplo, eu e o Sauro, a gente tem uma aliança de sempre um confrontar o outro. E se a gente cometer algum ato escandaloso, o outro, por amizade, vai denunciar. Então, se um dia o Sauro ligar para vocês, ligar para o presbitério, falando assim, o Tiago vacilou, tenha plena certeza, eu vacilei. E eu vou merecer a punição que o presbitério me der, que os meus mentores me fizerem passar, porque o Sauro não vai estar mentindo. Eu confio plenamente nele para aquilo. Quase que eu oro pela vida do Diego, falando, Senhor, leva essa alma. Por quê? Porque quando você tem alguém para te monitorar junto com você, você sabe que você tem um parceiro para a vida. Nós conseguimos vencer com muito mais facilidade quando temos alguém para nos acompanhar no processo. Eu quero terminar com isso. E quero te convidar hoje a pedir para Deus amizades sinceras. A pedir para Deus uma pessoa com quem você possa ser autêntico. Eu sei, gente, é muito complicado nos dias de hoje você ter alguém para isso. Mas invista tempo em amizades sinceras, porque elas vão te fortalecer no processo. Espero de coração que essa mensagem tenha feito sentido para vocês, que vocês saiam daqui muito incomodados com essa mensagem, mas também profundamente desafiados por Deus a desenvolver e a ser amigos sinceros. A gente conversou então sobre meditação, oração, jejum, solitude, simplicidade, gratidão e hoje foi intimidade. Mas como eu tenho dito, isso só faz sentido pela ótica da cruz. Só faz sentido se você entender que Cristo te ressuscitou para uma nova vida. E nessa nova vida, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim.